Oi, pessoal! Vamos então finalizar nossa disciplina com essa última aula aqui de sistema reprodutor masculino, a aula 2, conhecendo mais algumas patologias aí que interferem no sistema masculino, certo? Para finalizar aí nossa disciplina nessas aulas teóricas. Vamos lá então. Primeira patologia desse vídeo é o câncer de próstata. A gente falou um pouquinho na aula passada sobre os hábitos masculinos, né, de procurar urologista, e aí geralmente só se procura quando já está na idade mais avançada, já aquela idade de risco do câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é o tipo de câncer que ocorre na próstata, que é uma glândula localizada abaixo da bexiga. Qual é a função da próstata? A função da próstata no organismo é produzir a parte do líquido que forma o esperma, ajudando a alimentar e proteger os espermatozoides. Então ela tem um papel aí importante, né, nessa questão reprodutiva sexual. Quanto mais avançado, esse câncer considera-se mais agressivo. Então, mais uma vez, tudo que é precocemente diagnosticado, mais fácil ele é resolvido, né? Então, se eu demoro de procurar assistência médica, se eu demoro de tratar qualquer que seja a doença, e aí principalmente o câncer, se torna mais difícil aí de ser tratado e ser curado. Acomete homens mais maduros e pode ser curado se tratado precocemente. Então, a idade realmente é um fator de risco determinante, mas quanto mais precoce for diagnosticado, mais fácil vai ser tratado. Aí a gente vê duas imagens, uma da próstata normal e a próstata com hiperplasia. O que é hiperplasia? Um edema, um inchaço, um tamanho maior, tá? Então a gente consegue perceber a diferença, inclusive dificultando aí a passagem desse líquido, né, no canal, porque já aperta um pouco mais aí do líquido da bexiga, viu, gente? Que no caso seria a urina. Então, essa estrutura de cima aí, gente, é a bexiga, a próstata está embaixo, certo? Então, no momento que a próstata ela está aumentada de tamanho por conta do tumor, né, do câncer, ela dificulta a passagem da urina. Por isso que os homens que já têm câncer de próstata ou problemas na próstata, geralmente usam sonda, porque eles têm essa dificuldade aí urinária, por conta que a próstata acaba pressionando aí a bexiga, tá? Fatores de risco: antecedentes familiares, má alimentação, sedentarismo, obesidade, a raça negra mais do que a raça branca, poluição ambiental, contato com substâncias químicas. Então, são fatores de risco, na verdade, para várias patologias, né? E aí o câncer também se enquadra nessa patologia que é acometida por conta dos hábitos, né, de vida das pessoas, ou pelo antecedente familiar também. Diagnóstico é feito através da dosagem de PSA. O que é PSA? É uma substância que é como se fosse um hormônio, certo, gente? É uma substânciazinha, como se fosse, tá? Que o homem tem, que ele tem normalmente no organismo dele. E essa substância só vai ser aumentada quando a próstata for estimulada. Então, aí, quando se tem essa hiperplasia, quando se tem esse tumor, acaba eliminando um pouco mais de substância. Então, na coleta aí do sangue, você percebe que existe uma alteração do PSA, tá? Então, é porque a próstata está sendo estimulada de alguma forma. Então, provavelmente aí tem alguma coisa. Isso é um diagnóstico definitivo para câncer? Não. Então, a próstata pode estar aumentada por outro motivo, inclusive por um trauma. Então, o homem andou a cavalo, né? E colheu sangue depois que andou a cavalo. Ou então, estava andando de bicicleta, veio para o laboratório de moto. Então, dependendo do impacto que ele sofreu durante esse caminho, a próstata pode ter sido estimulada e aí liberado esse PSA. Então, é um fator que dá um indício que possa ser alguma coisa, mas não quer dizer que é o câncer, tá? Então, por isso que o PSA sozinho, ele não fecha o diagnóstico. Então, deve ser feito aí o toque retal mesmo, porque aí o médico consegue fazer, palpa, né, através da digital do dedo, ele consegue palpar aí se essa próstata está aumentada de tamanho ou não. Aí sim ele consegue determinar um diagnóstico mais preciso da hiperplasia prostática, que é esse aumento de tamanho. Sintomas: começam a aparecer alterações na urina, então tenta urinar e não consegue, tá? Então tá urinando aos pouquinhos, e aí começa aí parecendo que é uma infecção urinária, mas na verdade é esse caminho aí que já está prejudicado por conta da próstata.
A hiperplasia prostática é o aumento de tamanho da próstata, né? Então, ela vai ficar demasiada ali. Ou também pode ser assintomático. Dependendo da localização que o tumor esteja, ele inicialmente não promove nenhum sintoma, o que é muito perigoso, né? Então, aí a importância de se procurar regularmente o médico, fazer exames regularmente, para diagnosticar, né, essas possíveis patologias que podem ser assintomáticas. O tratamento é feito com a prostatectomia radical, ou seja, retirada da próstata, tá? Daquele local ali, então tira ela toda, por isso que é chamada radical. Se fosse parcial, eu tirava só uma parte. Mas eu devo tirar a próstata toda, visto que ela fica toda cometida ali com esse processo de tumoração. E depois a quimioterapia e a radioterapia, que já são terapias indicadas, né, para diversos tipos de câncer. Então, aí são procedimentos mais comuns. A quimioterapia através de infusão de medicação, né, via venosa, e a radioterapia aplicando aí a radiação em cima do local do câncer. Então, são coisas assim bem comuns, né, no meio da oncologia, né, que é da especialização do câncer. A prevenção é feita através de exames de rotina, como eu disse, a importância, né, de procurar o médico aí de rotina, principalmente o homem acima de 40 anos, que é quando começa a ter um fator de risco aumentado. E manter uma vida saudável, então praticar atividade física, se alimentar bem, né? Então todos esses estilos de vida saudável aí, não fumar, não exagerar na bebida alcoólica, então tudo isso assim favorece para não aparecer o câncer, né? Aí eu mostro para vocês o exame do toque, como é feito, porque tem que ser por via retal, porque não pode ser pela frente, né? Porque a próstata ela fica localizada ali muito próximo ao reto, muito próximo ao ânus. Então é uma via mais fácil de se tocar, tá? Então por isso que é feito esse toque retal. Então percebam na imagem aí como é feito o toque. E embaixo, enaltecendo aí a campanha do Novembro Azul, né? Que é o que os homens têm tanta vergonha, tanto pudor, tanto medo, é, tanta, é, tanto preconceito, né, de perder masculinidade porque vai fazer o exame, quando na verdade a vergonha é não se cuidar, né? Então é melhor não ter um câncer e ser tocado anualmente do que você desenvolver por ignorância, né, por não querer aí procurar um médico e se tratar. Outro câncer muito relacionado ao homem é o câncer de pênis. É um tumor considerado raro, que pode surgir no órgão ou apenas na pele que o cobre. Provoca mudanças na cor, na textura da pele, assim como o surgimento de nódulos ou feridas que demoram muito para desaparecer. Então, inclusive, pode ser confundido com alguma DST, tá, gente? Então, por isso também que o homem deve procurar precocemente o médico para saber se é uma DST para tratar ou se realmente já é uma tumoração. Então, perceba uma foto aí bem real, né, do câncer de pênis, é umas feridas, uma camada aí mais esbranquiçada, né, então pode ocasionar aí essa mudança de cor na textura, pode ser bem evidente. Aí tem alguns sintomas, né? Sinais e sintomas. Ferida avermelhada que não cicatriza, nódulo no pênis, na glande no prepúcio, corrimento com mau cheiro que vai sair pela uretra, né? Pelo canal que sairia o xixi. A pele do pênis começa a ficar mais espessa, pode ter alteração na sua cor, pode começar a sangrar e pode começar a dar um inchaço também nas extremidades. Então, são sinais e sintomas aí relacionados ao câncer de pênis. O câncer de pênis é mais frequente em idosos, geralmente com mais de 60 anos, mas também pode acontecer com jovens, especialmente os homens fumantes, que façam mais higiene da região íntima ou que tenham contato íntimo sem camisinha, por exemplo. Então, percebam o quanto a higiene masculina é necessária, né? Então, a mulher ela já tem um hábito da higiene mais adequado também. A gente explora mais o nosso corpo, né? Então a gente se toca muito mais, se conhece mais. O homem acha que passou água e sabão ali tá bom, quando na verdade ele deveria expor a glande, lavar o prepúcio adequadamente, enxugar, né? Fazer tudo bem direitinho, com bastante cuidado, porque um dos acometimentos aí pode ser o câncer de pênis, né? Por falta de higiene. Os fumantes também, viu, gente? Tem um fator de risco aí aumentado, né? Por conta de todas as substâncias que o cigarro tem. O câncer de pênis tem cura, no entanto, pode ser necessária cirurgia para remover os tecidos afetados. Por isso, quanto maior for o tumor, maior a chance do homem poder ficar com disfunção erétil e, inclusive, perder o pênis, tá, gente?
Então, eu já vi, já presenciei um paciente que não tinha mais pênis, porque teve um tumor de pênis, só procurou quando estava num processo muito avançado e teve que retirar o pênis. Aí ele faz xixi por onde agora? Ele vai ter a camada da uretra preservada, né? Vai ser feito aí uma via com uma sonda para que ele consiga eliminar a urina dele. Mas o órgão, o pênis, ele não vai ter mais, infelizmente. Existem as próteses, né? Mas é algo assim que não é tão fácil, não é tão da nossa realidade. E a prótese, inclusive, pode ser utilizada também com aqueles homens que, por conta do tumor, ficam com disfunção erétil, né? Ficam com dificuldade da ereção. Então, acaba também sendo utilizada a prótese, certo? O tratamento deve ser orientado por um oncologista, que é o médico especialista em câncer, ou um urologista. E normalmente é iniciado com a cirurgia para remover o máximo de tecido afetado, sendo depois complementado com quimioterapia, radioterapia, para eliminar o restante das células de tumor que ficam ali. Prevenção: fazer uma higiene diária do pênis, especialmente debaixo do prepúcio, utilizar camisinha durante contato íntimo, não fumar e não fazer sexo com animais. Então, tudo aí que é relacionado à falta de higiene, à falta de cuidado íntimo, é algo assim bem de risco, bem forte nesse fator de risco para o desenvolvimento do câncer do pênis. Então, homens tenham cuidado, se cuidem, previnam-se. Para finalizar, vamos falar da andropausa. Então, a gente ouve tanto falar da menopausa, é tão discutido, tão falado, né? As alterações hormonais do corpo feminino, quando a mulher fica mais velha. E no homem não tem? Tem, no homem tem sim. É claro que a maioria dos homens não desenvolvem tantos sentimentos como a mulher, né? Tem tantos prejuízos, assim, tantos sintomas. Mas os homens têm também andropausa. Pode ser um pouco menos, alguns um pouco mais, mas todos passam por esse processo, tá certo? Então, a andropausa pode ser uma causa de infertilidade masculina, por conta da idade mais avançada, pode trazer um cansaço, impotência sexual, mudança no humor. Então, o homem também vai ser acometido pelos hormônios aí, nessa idade um pouco mais avançada, assim como a mulher. É conhecida como menopausa masculina. Essa condição afeta especialmente homens acima dos 40 anos. Então, assim como a mulher, né, a partir dos 40 aí, dependendo do seu estilo de vida, começa a desenvolver a menopausa, o homem também começa a ser afetado. Ao contrário do que a maioria da população imagina, não são apenas as mulheres que sofrem com sintomas de queda de hormônio com o avançar da idade. Nos homens, as taxas de testosterona, que é o hormônio sexual masculino, também vão cair. Então, por isso que também fica muito nítido essa questão da impotência sexual, da infertilidade, porque é um hormônio muito importante sexual masculino. Então, é esse hormônio que começa a faltar no homem e aí desperta alguns sintomas. Entre os principais fatores desencadeantes da andropausa estão a obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2, estresse, tabagismo e alcoolismo, disfunções da tireoide, insuficiência renal e alguns medicamentos que podem afetar o testículo. Então, existem vários aí fatores de risco, né, que podem causar predisposição à andropausa. Sintomas: indisposição e muito cansaço, queda de pelos e cabelos, alteração no humor e irritabilidade, diminuição da libido, então do desejo sexual, acaba não tendo mais esse apetite sexual que ele teria quando jovem. Pode causar disfunção erétil, ou seja, impotência sexual, né? Então tem dificuldade aí na ereção. Além disso, durante a andropausa, os homens também apresentam maior tendência em perder massa muscular e óssea, assim como acumular gordura na região abdominal. Então, a tendência é que os músculos tendem a sumir, né, dando lugar aí à barriguinha de chope, como a gente chama, por esse acúmulo de gordura mais fácil na região abdominal. Tratar a andropausa é muito fácil, basta procurar um médico endocrinologista para que ele faça o diagnóstico, né, com a dosagem de sangue e fazer a reposição hormonal. Então, assim como a mulher repõe hormônio nessa fase da menopausa, o homem também deve repor testosterona aí na fase da andropausa. Pode ser injetável, pode ser em forma de adesivo, então quem vai determinar aí é o médico. É recomendado que a dieta seja equilibrada, rica em fontes de proteína, além da prática regular de atividade física. Então, também os hábitos de vida mais saudáveis, né, o homem deve seguir para evitar prejuízos maiores na andropausa.
Pronto, finalizamos por aqui a nossa disciplina, o nosso sistema reprodutor masculino. Então, de novo, revejam as aulas. Qualquer dúvida, podem conversar aqui com a Pro, estou à disposição. Esses dois últimos sistemas vão ser temas da segunda avaliação. Então, a gente tem duas provas aí pendentes, né? Então, a primeira avaliação vai ser com o sistema digestório e o sistema renal urinário, e a segunda com o sistema reprodutor masculino e feminino. Então, fiquem com Deus, um cheiro no coração e até o retorno das aulas em breve, se Deus quiser.